Olá pessoal, voltando com Jus Dicas Plus. Continuando nosso conteúdo passado sobre consultas de processos na internet, mais especificamente sobre o termo concluso para despacho ou decisão ou concluso para julgamento que costuma aparecer nas consultas dos sites dos tribunais. Tá certo? Vamos lá, primeira coisa, despacho. O que é um despacho? No vídeo anterior, a gente viu que a conclusão, ela acontece quando é a vez do juiz falar no processo. Por vezes é os advogados que falam, por vezes é os servidores do cartório, da secretaria, e por vezes é o juiz que fala. O juiz, ele pode falar por meio de despacho, por meio de decisão e por meio de sentença. Tá? O despacho é uma ordem simples para o processo andar. É a mais simples de todas. O juiz não está decidindo nada. Ele só está mandando o processo andar para frente, porque já se encerrou uma etapa anterior. A gente já viu também no vídeo anterior que processo é um passo a passo, né? Então o juiz manda o processo ir para frente. Por exemplo, cite-se o réu. Ele manda comunicar ao réu que está tendo um processo contra ele. Isso é um despacho. Tá certo? Decisão é quando o juiz já resolve alguma questão que está posta no processo, uma controvérsia entre as partes, né? Entre o autor e o réu, né? Então, um autor quer fazer uma prova, por exemplo, uma prova testemunhal, que é ouvir testemunhas. O réu acha que não tem que ouvir testemunhas. Então, o juiz vai ter que decidir isso aí. Nota que não é um simples andamento. Ele tem que dizer, vamos fazer prova testemunhal ou não vamos fazer prova testemunhal. E, como todas as decisões, o juiz vai ter que dizer o porquê. Ele tem que dizer por que ele vai fazer ou não vai fazer. Lembrando, isso é um exemplo, tem vários tipos de decisões, tá? Essa é uma decisão sobre as provas. Essa decisão também pode ser chamada de decisão interlocutória. É a mesma coisa. Ou seja, é uma decisão no meio do processo que decide algumas questões que estão pendentes para o processo andar para frente, mas não resolve o processo, não diz quem tem razão. Então, quando você vir na consulta concluso para despacho ou decisão, é isso. O processo está esperando o juiz falar e na próxima fala vai vir um despacho ou uma decisão. E, por fim, tem o concluso para julgamento. Concluso para julgamento é quando é o ato mais importante que o juiz faz no processo, que é a sentença. Ele decide o processo. Ele diz se o autor tem direito àquilo que ele pediu ou se o autor não tem direito àquilo que ele pediu. Ele diz quem vai ganhar o processo, quem vai perder o processo. Ele vai analisar as provas, ele vai analisar todos os elementos do processo e decidir o processo. E termina o processo na primeira instância, na primeira fase. Depois, a decisão só pode ser revista em grau de recurso por um tribunal. Certo? Isso é concluso para julgamento. Como vocês puderam perceber, o despacho é uma coisa muito mais simples, a decisão já é um pouquinho mais complicada, complexa, e a sentença é o ato que é mais elaborado. E por isso, geralmente, o tempo que leva para sair um despacho é menor do que o tempo que leva para sair uma decisão. E o tempo que leva para sair uma decisão é menor do que o tempo que leva para sair uma sentença, tá? Pela sua complexidade. Tá certo, pessoal? Esse era o nosso conteúdo de hoje. Aqui estão nossas redes sociais. Inscreva-se aí, siga-nos, compartilhe. Queremos encurtar essa distância que tem entre os termos jurídicos e o Poder Judiciário, advogados e as pessoas que precisam dessa informação. Deixe aí comentários ou questionamentos para que possamos ajudar você. Tá bom? Siga-nos aí, Jus Dicas Plus.